Olá! O Café com Virtudes que você vai assistir a seguir abordará o tema Somos Música. Segundo o nosso convidado Flávio, a relação entre música e sentimentos podem criar metáforas para nos conhecermos melhor. Como interagimos com a música? Qual influência a música pode ter em nossos sentimentos? Para nosso convidado Flávio Fonseca, que é psicoterapeuta, pós-graduado em psicologia junguiana e músico, podemos associar a música ao ser humano, seus relacionamentos, seus embates na vida e seu equilíbrio psicológico. A música pode ser mais um caminho para nosso autoconhecimento. Acompanhe. Somos música. Bom, para começar, eu vou tocar uma música. Apenas cada vez que ele canta e ouvirás em cada canto a voz do amor. Seja rósea, perfumada em tom maior, seja morta, enegrecida em tom de dor. A força que ecoa em todo canto é o mesmo velho tema do amor. É o mesmo velho tema do amor. Pabarabaiabará, pabararapapambaia, pabaraiá, paparará. Pergunte ao poeta se ele amou. Não pergunte ao poeta se ele ama. Ouça apenas cada vez que ele canta e ouvirás em cada canto a voz do amor. Seja rósea perfumada em tom maior, seja morta, enegrecida em tom de dor. Mas a força que ecoa em todo canto é o mesmo velho tema do amor. É o mesmo velho tema do amor. Muito obrigado. Bom, e para começar essa argumentação de que somos música, vou começar falando da importância da música em nossa vida. E a primeira referência que eu trago aqui é da mitologia grega, que todos vocês, ou a maioria de vocês deve conhecer, a história de Orfeu, que era filho do deus Apolo e ganhou do pai
uma lira e tornou-se exímio tocador de lira. Era capaz de mobilizar as emoções das pessoas com sua música. Dizem os escritos da mitologia que Orfeu atraía os pássaros com sua música. As próprias feras se acalmavam, se aproximavam para ouvi-lo, e que até as árvores se curvavam ao vento para colher as notas que saíam da lira. Orfeu é também um dos convidados por Jasão para fazer parte da expedição em busca do velo de ouro. E durante a viagem, Jasão conseguia acalmar as brigas entre os marinheiros com sua música. E mais do que isso, para a mitologia, as sereias não eram como essas sereias bonitinhas que a gente vê hoje nos filmes de Hollywood. Eram monstros que encantavam os homens com seu canto e os atraíam para o fundo do mar. E Orfeu, com sua lira, conseguiu parar o canto das sereias e, com isso, salvar todos os marinheiros. E a principal história que nós temos de Orfeu com a música é quando ele casou com Eurídice, uma moça linda, os dois apaixonados, mas ela era sempre assediada por um determinado caçador que, mesmo após o casamento, continuava perseguindo-a. E numa dessas vezes em que ela foi assediada e saiu correndo, embrenhou-se numa floresta e foi picada por uma serpente e morreu. O que equivale a dizer que ela foi para o Hades, o mundo dos mortos, governado pelo deus também chamado Hades. Orfeu ficou inconsolável e falou: eu vou lá buscá-la. E armado de sua lira, eu estou resumindo bastante a história, vocês têm noção disso, não é? Armado de sua lira, Orfeu primeiramente convenceu Caronte, o barqueiro que atravessava o rio Estige para ser levado ao mundo dos mortos. Convenceu-o a levá-lo, mesmo ele estando vivo ainda, com sua lira, usando sua música. Depois ele encontra um cão de 3 cabeças, Cérbero, e faz ele adormecer com sua música. Talvez vocês tenham alguma referência dessa história lá no Harry Potter também, né? Mas podemos dizer que a Rowling, muito inteligentemente, soube combinar várias mitologias do mundo. Essa história vem daí. E depois, enquanto ele vai descendo em direção ao Hades, ele vai passando por vários sofredores e vai tranquilizando-os, acalmando-os, pacificando-os, através também da sua música. E, finalmente, quando ele está diante do trono de Hades, ele toca, comove o próprio deus Hades e principalmente comove Perséfone, a esposa de Hades, que então convence Hades a deixá-lo voltar levando Eurídice consigo. A história continua, tem um monte de interpretações filosóficas e psicológicas interessantíssimas que a gente pode extrair daí, mas hoje o nosso tema é a música. Fiquemos por aqui com Orfeu. E temos muitas e muitas outras referências, eu vou trazê-las rapidamente, porque afinal me disseram que são apenas 2h30, né? Ok? Então, temos aqui, por exemplo, eu vou ler rapidamente, porque nem todas eu sei de cor. Confúcio, o sábio oriental, disse que a música fecunda os germes da virtude que o homem traz no coração. O meu querido Platão também disse o seguinte: o ritmo e a harmonia vão até os recônditos da alma. E é ainda Platão que diz o seguinte: a música é a alma do universo. Dá voo à imaginação, alegra o espírito, afugenta a tristeza, dá vida a tudo o que é bom e justo. O belo é o esplendor da verdade. E como eu gosto muito de Platão, eu trouxe mais uma dele, que é, na verdade, 2 dele, que estão no livro A República. Uma em que ele diz que conhece-se um povo pela música que seus governantes dão para serem ouvida pelo seu povo. E outra, ele diz que para se formar um bom cidadão, é fundamental que como disciplinas básicas estejam a ginástica e a música. Mas vamos em frente. Infelizmente, tem que falar pouco de Platão.
Lutero, olha só, um salto no tempo, séculos depois, Lutero nos diz: a música é o maior refrigério para um desconsolado, e por sua causa o coração serena-se, reconforta-se e renova-se. Depois vem Beethoven, o grande gênio da música universal, que disse: a música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria ou filosofia. E vamos chegando mais perto, temos um escritor brasileiro do século passado, Malba Tahan, que disse: a música é para o espírito o que o ar é para o corpo. Outro escritor recente, século XX também, Aldous Huxley, inglês, disse: depois do silêncio, aquilo que mais de perto exprime o inexplicável é a música. E para não nos estendermos demais, eu vou terminar com um compositor de música popular contemporâneo, que é o Lenine. E o Lenine disse, numa entrevista, ele disse: não posso ouvir música com frequência. Ela age sobre meus nervos. Tenho vontade de dizer bobagens e de acariciar as pessoas, que apesar de viverem num inferno, são capazes de criar tanta beleza. Maravilha essa visão dele, né? Grande Lenine, poeta e músico. Pois é, isso que o Lenine está dizendo, e que todos os outros disseram, que a música nos afeta, influencia o nosso estado de espírito, ela configura a maneira como nós sentimos. E como que isso acontece? Acontece através do nosso inconsciente. Não é uma coisa consciente para a gente. E aqui, então, vamos rapidamente dar essa explicação também. Nós todos já devemos ter ouvido falar que a nossa mente é composta de uma parte consciente e uma parte inconsciente. Segundo a metáfora de Freud, é como um iceberg, em que a consciência é só aquela partezinha que está fora d'água e o inconsciente é toda a parte que está submersa. Porém, Carl Jung, depois dele, amplia o conceito e diz: não é um iceberg. A consciência é apenas um barquinho flutuando no oceano do inconsciente, uma proporção muito maior. Depois disso, outros junguianos e não junguianos falaram: não, também não é um barquinho, não. A consciência é só uma rolha boiando na água do oceano. E ainda vamos além. Já houve quem disse que não é nada disso. O inconsciente simplesmente é infinito. Esse inconsciente é tão infinito que nós podemos dizer que nós somos pessoas inconscientes. A nossa consciência é muito provisória. Ela dorme. Ela só está ligada de dia. E mesmo assim, nem sempre, né? Muitas vezes nós estamos acordados e estamos voando, assim, viajando. A consciência não está atenta. Já o inconsciente não, está ligado o tempo todo e determinando o nosso comportamento. Nós, basicamente, somos pessoas inconscientes. E é através do nosso inconsciente que nós recebemos essa influência da música. A música. Um pouquinho de teoria, de técnica, dos conceitos musicais, para que a gente possa entender, para que eu consiga levar vocês aonde eu quero levar. Música é feita de som. Ok. O que é som? Podemos, numa definição também simplória, dizer: som é vibração. Ponto. Qualquer tipo de vibração. Nós estamos mais acostumados a nos referir à vibração do ar, porque é essa que nos toca os tímpanos e é transformada em impulso elétrico e o nosso cérebro decodifica como som. Porém, tudo vibra. Nós conseguimos ouvir sons debaixo d'água. Embora fique mais abafado, o som fica mais grave, as ondas são mais lentas, mas há som na água. E vocês devem ter visto aqueles filmes em que o índio põe o ouvido na terra e sabe que um cavalo está se aproximando. Ele está ouvindo o som através da vibração do solo, da terra. Tudo vibra. E o som, que é vibração, é que é a nossa matéria-prima para a música. Existe o som com a vibração regular, aquele que a gente pode dizer que tem uma frequência. Ele está vibrando tantas vezes por segundo. Essa nota aqui está vibrando 440 vezes por segundo, regularmente. Todo segundo a mesma quantidade de vibrações. É uma nota musical, é uma frequência, é um som, uma vibração regular. Mas tem também as vibrações irregulares, que não são notas musicais. Qualquer outro som, uma pancada, um carro passando, eu falando, são sons também. E também podem ser usados em música, será?
Então vamos para o conceito de música. A música tem várias definições, vários autores tentaram resumir numa frase o que é música. E a definição que eu mais gosto é a seguinte: a música é a organização consciente dos sons dentro de um espaço de tempo. Organização consciente dos sons dentro de um espaço de tempo. Ok. Um pintor, para fazer sua obra de arte, usa uma tela. A tela delimita os limites. Delimita os limites, não, né? Ela delimita o espaço onde vai ser feita a obra. Para a música, a nossa tela é o tempo. O espaço de tempo é a nossa tela. É dentro de um determinado tempo que a gente combina sons para formar uma obra artística. Essa combinação tem que ser organizada. Então é uma organização dos sons dentro desse espaço de tempo. Mas também não é qualquer som organizado. Se a gente ouve um trem passando e o trem está fazendo tic, 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 é um som organizado. Mas se eu gravar 3 minutos do som do trem passando, isso não é música. Porque está faltando a palavra mais importante dessa frase, que é a organização consciente. Uma organização consciente transforma aquela combinação de sons em arte. Se eu gravar só 10 segundos do trem passando e usar dentro do meu mosaico sonoro, aí sim, eu estou fazendo música. Ok? Então, a consciência, que é essa nossa parcela ínfima da nossa psique, é quem determina se o nosso som é música ou não é música. E apesar disso, depois que a música está organizada, está composta, está feita, foi cantada, foi tocada, ela já age direto no inconsciente, apesar de ter sido feita pelo consciente. Não é maravilhoso isso? Olha só que interessante, não é? Você está assistindo ao Café com Virtudes, com a temática Somos Música. Quem participa dessa conversa é Flávio Fonseca. Como é que isso funciona? Agora um pouquinho de técnica, mas um pouco mais interessante, eu acho. Os sons regulares, as notas musicais, elas são aquelas ondinhas bonitinhas, né? Se a gente toca duas juntas, e se a frequência delas é proporcional, se uma delas tem, por exemplo, 2 ou 3 ou 4 vezes a frequência, a velocidade de vibrações por segundo da primeira nota, elas duas vão soar bem juntas, porque aquelas ondinhas vão regularmente coincidir embaixo ou em cima. As ondas vão estar, elas saem da sincronia e voltam à sincronia, saem da sincronia e voltam à sincronia. Isso é o que a gente chama de consonância. E eu vou mostrar aqui. Por exemplo, essa nota e essa nota. Todos estão ouvindo bem? Então eu peguei uma nota e peguei outra nota e toco as duas juntas. Legal, combinaram, soaram bem juntas. Porque a frequência delas é proporcional. Eu pego uma terceira nota, essa, e toco ela junto com as outras duas. Ainda tá legal, ó. Essa terceira nota também tem a frequência proporcional às outras duas. Eu estou fazendo combinações consonantes que nos passam a sensação de harmonia, de equilíbrio. Agora, se eu pego duas notas cujas frequências nunca vão coincidir, porque não são matematicamente proporcionais, eu vou ter uma combinação, por exemplo, como essa aqui. Já choca um pouco. Ou então como essa aqui. É uma combinação que choca, né? Dá uma dorzinha, porque elas não são matematicamente proporcionais. Ok? E aí, a sensação que ela traz, essa dissonância, é a de desequilíbrio. Ok? Quando nós ouvimos sons consonantes ou dissonantes, isso está agindo direto no nosso inconsciente. Está fazendo a gente vibrar junto. Olha que interessante. A prova disso, para a gente não ficar muito no abstrato, é que quando a gente vai numa festa, ou uma festa que está com música alta, ou vai numa boate, um lugar qualquer que tenha música alta, normalmente a gente sente na boca do estômago aquele tum, tum, tum da música. A gente sente na boca do estômago. Todo mundo já sentiu isso? É muito comum. Preste atenção, próxima vez que você entrar num lugar com ambiente alto, os graves
e o volume alto fazem você sentir na boca do estômago aquela vibração da música. E essa a gente está sentindo porque o volume é alto, porque o som está muito grave. Mas todos os outros sons que estão soando e que a gente não percebe no corpo conscientemente, estão sendo percebidos inconscientemente e estão afetando do mesmo modo. Estão agindo no nosso equilíbrio físico. E também emocional, também psicológico, também, por que não dizer, espiritual. Então, a música altera o estado de espírito da gente dessa forma. Essa é a explicação, podemos dizer, uma explicação técnica de como que a música atinge e nos afeta o estado de espírito. E mais do que isso, a música cria um campo magnético. Não falo aqui magnético do ponto de vista da física, mas no sentido figurado, não é? Como muitas vezes nós usamos essa palavra. Cria um campo, cria uma, vamos chamar também de vibração, que fica impregnada nos ambientes. Uma experiência que vocês podem fazer é botar uma música para tocar em casa, sai de casa e deixa a casa vazia. Quando voltar, a música já terminou, não está mais tocando, mas mesmo assim você vai sentir o ambiente impregnado por aquela música que você deixou tocando. Se for uma música tranquila ou se for uma música agitada, você vai perceber. Faça essa experiência. E além disso tudo, a emoção do compositor, do cantor, do intérprete, do músico, está sendo transmitido junto com aqueles sons. Os sons funcionam como veículo de transmissão de sentimentos, de emoções, que as pessoas também captam, também absorvem e também são influenciadas por isso. A comunicação musical, independente de letra, age sobre o estado de espírito das pessoas também. E isso nos traz para um conceito muito importante, que é o conceito da responsabilidade. E a pergunta que eu faço é: que música você está ouvindo? Não preciso nem perguntar que música você está fazendo ou que está tocando. Você não precisa ser músico. Que música você está ouvindo? Que música você está fazendo as pessoas que convivem contigo ouvirem? Ok, vamos em frente. Não quer dizer que só a consonância, então, é que nós devemos buscar. Porque eu falei que a consonância traz equilíbrio, a dissonância traz desequilíbrio. Mas se a gente elevar isso ao máximo, ao extremo, a gente vai um dia concluir que a maior das consonâncias é o uníssono, ou seja, 2 notas iguais tocadas juntas, 3, 4, 5 notas iguais tocadas juntas. Mas aí já não é música. Se eu toco 2 notas iguais, parece que é uma só. Eu crio um vazio. E é um vazio que pode ser até incômodo, que pode ser... Não é música. Eu não estou fazendo música. Eu estou apenas fazendo um som qualquer. Aí um sino que toca é um som, uma nota única, pronto. A gente precisa das dissonâncias também. Olha que interessante. Apesar da irregularidade, do choque entre as frequências das notas e da sensação de desequilíbrio que isso traz, elas também são úteis. Porque se a gente ficar só no uníssono, fica no vazio, no incômodo, se nós nos isolamos, nós também vamos ficar no vazio e no incômodo. O ser humano é um ser social, nós precisamos nos relacionar com os outros. Então, em vez de buscarmos o isolamento, nós temos que buscar relacionamentos consonantes. E aqui nós chegamos, então, no tema, no título da nossa palestra. Porque nós, seres humanos, também vibramos. Também temos frequências pessoais. E também, em relação com as outras pessoas, formamos acordes. E nós, então, temos que fazer com que os nossos acordes, as nossas relações com outros seres humanos, sejam consonantes. Essa é a primeira metáfora que eu quero trazer e que dá título ao que nós estamos falando. Nós somos música, nós somos notas musicais, porque nós também vibramos, também temos nossa frequência individual. E em relação com outras pessoas, nós criamos música. A convivência social é música. A convivência familiar é música. A nossa convivência com os amigos é música. E a conversa que eu tenho com o padeiro quando eu vou comprar pão também é música. Todo tipo de relacionamento é uma combinação de sons, de frequências, que deve buscar a consonância.
Essa metáfora e outras que eu vou explicar daqui a pouco fazem parte desse livro aqui, que é um livro do qual eu faço parte como coautor, sou responsável, entre outros 14 autores, por um dos capítulos, Psicologia Positiva na Prática. O título do meu capítulo é Música e Psicologia Positiva. Eu descrevo essas metáforas e falo algumas outras coisas também no livro. Mas, em frente, os nossos relacionamentos serem consonantes não exclui as dissonâncias, porque as dissonâncias também embelezam se elas forem bem usadas. Se elas forem parte de algo ou forem transição entre dois momentos. E eu vou exemplificar isso também através de música. Por exemplo, eu pego um acorde com combinações dissonantes, como por exemplo esse aqui. Ouvem bem? É um acorde dissonante. Mas na hora que eu faço isso aqui, ele ficou numa passagem entre um acorde e outro. Como passagem, ele compôs bem, ele foi um caminho. Muitas vezes os nossos conflitos na vida são caminhos. Nossos relacionamentos às vezes passam por dificuldades que são caminhos para chegarmos para outra coisa. Um outro exemplo compôs bem dentro do contexto? Bossa nova, ainda mais com essa batidinha que eu estou fazendo, né? Mas pode ser em qualquer estilo musical, pode ser num rock, pode ser numa sinfonia. A dissonância é usada como passagem. E não só como passagem. Olha que exemplo mais legal ainda eu vou dar. Quando eu falei das notas dissonantes, eu dei o exemplo dessas duas aqui. Duas notas chocantes entre si. Ok. Mas se eu acrescentar a ela essa outra nota aqui, tocar junto com elas, acrescento agora essa, fica assim. Agora acrescento essa, fica assim. Olha que acorde bonito, né? Mesmo com a moto passando ali na frente, a gente vê que esse acorde aqui, e dentro dele tem isso, a dissonância. Por quê? A gente acrescentou outros elementos, outras vibrações para aquele relacionamento. Assim também acontece nas nossas relações pessoais. Se eu tenho um relacionamento difícil com uma pessoa e trago para esse relacionamento a vibração de outros elementos, como a tolerância, a compreensão, o perdão, a gratidão, o respeito à diversidade, o otimismo, e a lista não para, é enorme. Quantas notas musicais existem, quantas vibrações, quantos elementos podem ser trazidos para dentro de um relacionamento e transformar aquela dissonância num acorde bonito. Isso é muito importante, a gente parar e prestar atenção e perceber na nossa própria vida, nos nossos próprios relacionamentos. Uma outra metáfora agora. A música, qualquer música de qualquer estilo, ela é feita de momentos de repouso e momentos de tensão. Vou dar um exemplo também. Por exemplo, assim... Tá, uma sequência bem simples, uma sequência de acordes comum que começa num repouso. É um acorde que a gente apoia, né? Que nem o passo da bailarina, quando ela põe o pé no chão. O acorde de repouso. Aí a gente bota para um outro acorde, dá um movimento, afasta um pouquinho e cria uma tensão. Se a gente parar aqui, sentiu que o pé da bailarina ficou no alto? Criamos uma tensão. Se parar aqui, a música parece que não acabou. Depois desse acorde, precisamos do repouso novamente. Vou fazer de uma maneira que fica até mais nítida. E agora? Acabou? Falta o... Agora deu o repouso. A música precisa de momentos de tensão e momentos de repouso para ser música. Esses momentos são naturais, são necessários, são complementares e eles dão movimento à música.
E um detalhe, a tensão é feita de dissonâncias, são acordes que têm dissonâncias. Do mesmo jeito que isso acontece na música, isso acontece na nossa vida. A nossa vida também tem momentos de repouso e momentos de tensão, momentos de calmaria e momentos de agitação, momentos de alegria, momentos de tristeza. E tudo isso é natural, é necessário, é complementar e dá movimento à vida. Igualzinho à música. Se não fossem os momentos de tensão na nossa vida, a nossa vida ia ser uma monotonia e a gente não ia sair do lugar, não ia evoluir, não ia crescer, não ia aprender, não ia desenvolver. Esse desenvolvimento tão buscado na filosofia, na psicologia, que a gente chama de ampliação da consciência, chama de individuação, a palavra junguiana, que a gente chama de evolução espiritual em religiões, né? Esses movimentos são necessários para que nós façamos esse crescimento na nossa vida. Precisamos, então, desses momentos, desses acordes de tensão na nossa vida, que são o quê? As dificuldades, as dores, os problemas, os conflitos. E, finalmente, mais uma metáfora que eu gostaria de trazer é que a música... Bom, preciso mais uma vez dar uma explicaçãozinha técnica muito rapidinha, que a música ela tem 3 elementos básicos: melodia, harmonia e ritmo. A melodia é uma sequência de notas, por exemplo... É uma melodia, uma notinha depois de outra notinha. Harmonia, aqui não estamos falando de harmonia, paz, não. É a harmonia técnica da música, é uma sequência também, só que de acordes, de grupos de música. Então, por exemplo... Isso são só acordes, não chega a ser uma música ainda, é só uma harmonia. Agora, se eu junto essa melodia e essa harmonia, aí fica... São, então, 2 elementos da música: melodia, sequência de notas, harmonia, sequência de acordes. E o ritmo? Ritmo é tudo que se refere a tempo. Então, a melodia tem um ritmo, que nesse exemplo é tá, 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 tá. É o ritmo dessa melodia. A harmonia que eu fiz tem um ritmo que foi é o ritmo da harmonia. E ainda temos o ritmo de acompanhamento, que são aqueles instrumentos que não tocam notas, como a bateria, a percussão, também compõem. Tudo que se refere a tempo e outras coisas, como a velocidade da música, etc. Tudo que se refere a tempo está no âmbito do ritmo. São 3 elementos na composição. E se alguém me perguntar, e a letra? A letra não é música, é poesia, é literatura, que a música pega emprestada e usa e compõe muito bem, é claro, né? Mas tecnicamente a letra é de outra arte, que a gente pega emprestado. A menos que a letra seja feita apenas com intuito sonoro, fonético. Você quer só os fonemas, né? E tem alguns compositores que fazem isso, que você vê que as letras deles não têm sujeito, verbo, predicado, é só um monte de palavra assim, tá mais pela som, pela rima. Aí tem um valor sonoro musical, mas a princípio não. Ok. Melodia, harmonia e ritmo são os 3 elementos básicos da composição. E há um estudo que foi feito que esses 3 elementos se relacionam com 3 elementos do ser humano. A melodia, então, é relacionada ao nosso aspecto emocional. A harmonia é relacionada ao nosso aspecto intelectual, racional, porque é aquela coisa da combinação das notas, é uma coisa mais, né, mental. E o ritmo, não é o que nos faz dançar, está ligado ao nosso aspecto físico. Então, o ser humano, é claro que ele é feito de muitos mais aspectos do que isso, emocional, intelectual e físico, mas esses 3 são diretamente influenciados pela música, cada uma por seu elemento. Isso tem desdobramentos terapêuticos, desdobramentos de avaliação de personalidade, enfim, um monte de coisas que ali no livro eu especifico um pouco mais. Mas o que é interessante para a gente perceber é o seguinte: todo compositor busca fazer uma música que seja boa nos 3 elementos. Uma música que tenha uma boa melodia, uma boa harmonia e um bom ritmo.
Senão é uma música que é mais ou menos boa, mas está faltando alguma coisa. E da mesma forma que o compositor tem essa preocupação com a composição, nós, seres humanos, principalmente os que estão preocupados com a evolução, com sermos pessoas melhores a cada dia, devemos estar preocupados em equilibrar dentro de nós o emocional, o intelectual e o físico. Para que nós tenhamos mais bem-estar, para que nós tenhamos mais alegria mesmo, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos irradiar aos que nos cercam inconscientemente e que eles vão captar inconscientemente coisas boas. Busquemos em nossa vida pessoal o mesmo equilíbrio que um compositor busca ao equilibrar os elementos da composição. E com isso, eu quero dar apenas um aviso, que se alguém tiver interesse, eu envio semanalmente textos e vídeos por e-mail com temas de autoconhecimento e de bem-estar psicológico para o dia a dia. Quem desejar, basta entrar no meu site, flaviofonsecapsi.com, flaviofonsecapsi.com, e ao entrar no site já vai aparecer um formulário para preencher, para quem quiser entrar nisso. Se alguém entrar pelo celular, vai no menu Contatos e lá estará o formulário. E eu vou terminar então com mais uma música, agradecendo a cada um de vocês por essa atenção, por esse brilho nos olhos, por essas vibrações que vocês me mandaram do inconsciente de vocês para o meu inconsciente. E a todos que estão assistindo na tela, muito obrigado também. Um abraço a cada um de vocês. Um abraço musical no coração de cada um de vocês. Voar sobre o mar, eu vou passear, levando meu coração, e então vou amar. Onde quer que eu vá, vou levar minha voz, porque nós somos feitos de som. É tão bom, vou tocar, vou cantar o meu amor, onde quer que eu vá. Você acabou de assistir ao Café com Virtudes com a temática Somos Música, com Flávio Fonseca, psicoterapeuta, pós-graduado em Psicologia Junguiana e músico. O programa é produzido pela TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária. O programa Café com Virtudes aconteceu no restaurante Suprem Verda e é uma iniciativa do movimento Pedagogia das Virtudes, com a ONG União Planetária. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube TV Suprem Brasília e aproveite para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações nos novos vídeos da TV Suprem. Também nos siga nas redes sociais e fique por dentro dos acontecimentos positivos do Brasil e do mundo. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima semana. Até mais.